Nesse segundo bloco, a gente muda de assunto para dizer que o presidente Lula decidiu não comparecer à cúpula da paz sobre a Ucrânia, que será realizada nos dias 15 e 16 de junho, na Suíça. Na avaliação de Lula e do Itamaraty, não faz sentido a participação do líder brasileiro em uma cúpula que não envolva os dois lados em conflito. O Brasil votou em várias oportunidades na Assembleia Geral da ONU, condenando a invasão russa e defendendo a integridade territorial da Ucrânia, mas não endossou as sanções, as punições contra o Kremlin. Lula também deu várias declarações controversas sobre este conflito, né? Segundo fontes diplomáticas, o Brasil será representado, mas não foi definido ainda quem vai ocupar o papel do presidente. Vamos ao debate. Lula acerta ao recusar esse convite para a cúpula da Ucrânia. Eu lembro que uma ida do chanceler brasileiro à Suíça, Mauro Vieira, serviu para que este convite fosse feito. E é um convite para chefe de Estado, não é um convite necessariamente para a ida do ministro. Então fica ali uma saia justa. Se alguém tiver que representar o Lula à altura do convite, deverá ser o Geraldo Alckmin. Mas, bom, a gente vai acompanhar ainda a atualização destas informações. Pega mal o Brasil não ter ido, não ter aceitado este convite? Eu vou começar o debate agora com o Cardoso. Veja, primeiro uma observação que julgo importante. Rótulos não alteram a substância da realidade rotulada. Se eu vou fazer uma cúpula da paz, o que se pressupõe é que os dois lados do litígio vão discutir e debater. Essa cúpula da paz é bem paradoxal. A Rússia foi excluída, mas a Rússia não está, ela, em guerra com a Ucrânia? Então, eu vou fazer uma cúpula da paz sem um dos participantes da guerra? Isso me parece, não perdão a expressão, um certo nonsense. Me parece que nada mais é do que uma cúpula em que o senhor Zelensky, com legitimidade, tem todo o direito de fazê-lo, vai apresentar a sua proposta de paz. Mas a Rússia não vai estar lá para debater. Acho que o Brasil, que defende a paz, que recriminou, inclusive, e defende a invasão e defende a integridade do território da Ucrânia, conforme as inúmeras manifestações de votos de Itamaraty têm revelado, ele tem que perceber, e acho que essa é a posição correta do presidente Lula, não tem por que ele ir. O Brasil vai se fazer representar, porque não pode ser omitido desse fórum, claro. Agora, diante da ausência da Rússia, isso chega a ser até uma coisa bastante curiosa, chamar isso de cúpula da paz. Aliás, nós nem sabemos quais são os presidentes que vão. Um que parece que não vai, vejam que paradoxo, é o senhor Milei. O senhor Milei, segundo a imprensa noticia, não irá. E olha que os Zelensky veio na posse do Milei. Saíram, estão irmanados, mas o Milei tem o G7 e não vai. Pelo menos é o que a imprensa fala. Não é? Ou seja, um pré-chefe de Estado como o Milei, que é amigo do Zelensky, vai optar por uma outra reunião que não é essa. Repito, de acordo com o que a imprensa fala. E o Lula, que defende a paz, o diálogo entre Rússia e Ucrânia, vai numa reunião em que a Rússia não está? Não, eu acho que não tem sentido um chefe de Estado que tem a posição que Luiz Inácio Lula da Silva tem, se tivesse outra posição, defendendo um dos lados, defendendo a continuidade da guerra, a unilateralidade de uma paz forçada imposta à Rússia, tudo bem. Não. Nós estamos diante de um país que defende genuinamente a paz, o equilíbrio e o diálogo. E aí não haverá um diálogo. O Brasil tem que se fazer representar? Sim, tem que se fazer. Mas a opção de Luiz Inácio Lula da Silva me parece muito correta, muito acertada. Ou seja, eu vou mandar representantes ao Brasil, como fará a Argentina do seu Milei. E vamos ver o que acontece lá. Agora, ele se preserva para momentos, acho, importantes, em que o dia Zelensky sentar com Putin para discutirem realmente uma paz. Porque paz não é imposição. Paz é algo que se conquista de forma bilateral. A Suíça tem feito conversas, conectado os países para buscar esse cessar-fogo, uma proposta de consenso, né? Em outras palavras, e essa é a palavra mais importante, pura, ao se tratar de uma guerra, buscar a paz da guerra que ocorre já há um tempo no leste europeu. A minha pergunta para você, Coppola, é a mesma. O presidente Lula acerta ao recusar este convite para a cúpula sobre a Ucrânia? Eu acredito que não. E só para ilustrar um pouco mais o enunciado, Basília, eu separei aqui na matéria da CNN quais são as declarações controversas do presidente Lula sobre o conflito. Aspas, Lula deu várias declarações controversas sobre o conflito, inclusive uma na qual disse que o governo de Kiev
vítima da invasão, também era responsável pela guerra. Em outra ocasião, disse que o apoio ocidental aos ucranianos estava apenas prolongando o conflito. Então percebam que quando decide abrir a boca sobre essa invasão, como bem colocou o Zé Eduardo, uma invasão ilegal, ilegítima, imoral, né, que viola soberania de fronteira, esse tipo de coisa, viola o território, né, internacionalmente reconhecido. Quando Lula vai se manifestar, ele se manifesta no sentido de atenuar a responsabilidade da nação russa, inclusive dá um protagonismo à Ucrânia que ela não tem no desenvolvimento desse conflito. Aqui a gente está diante de um caso claro em que existe uma nação agressora e uma nação agredida. Inclusive, a gente nunca viu nenhuma manifestação do presidente da República ou do seu partido, né, condenando aí com veemência em fóruns internacionais e divulgando, por exemplo, a morte de crianças ucranianas, que já estão aí nas suas centenas, né, de vítimas fatais infantis. Então, isso a gente não vê. Por isso, é de se estranhar que o governo Lula trate, e o próprio presidente trate, as duas partes nesse conflito como se estivessem em equivalência moral. Não à toa, né, a imprensa francesa, a imprensa europeia em geral, passou a chamar Lula da Silva de il faut ami des occidentaux, o falso amigo do Ocidente. Por quê? Por causa desse alinhamento automático com os regimes autoritários anti-americanos. Quais são eles? Venezuela, Cuba, né, China, Irã, Rússia. Então, parece que existe um desalinhamento automático com as grandes democracias ocidentais e isso, obviamente, é motivo de vergonha para a população brasileira. E só para oferecer aí um contra-argumento para aquela fala do Zé Eduardo sobre cúpula da paz, vamos levar a discussão em extremes aqui. Imagina que houvesse uma cúpula da paz para discutir a derrota do nazismo. Seria fundamental convidar os nazistas para essa cúpula? É evidente que não. Em alguns conflitos, você sabidamente já conhece qual que é a parte ilegítima, né? E a gente não está falando aí de uma composição de interesses, mas da melhor forma de derrotar um mal que é evidente. Existe um lado nesse conflito que está errado e esse é o lado da nação agressora. Olha, o convite por si só deixa algumas impressões, né? A Suíça se voltou aí às principais lideranças mundiais, quem pode fazer gestão, quem pode auxiliar na pacificação dessa guerra. E o Brasil está na lista. Então, fica este destaque, apesar das críticas, estamos lá. Bom, o grande debate termina por aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente